Mais um vídeo aqui no canal falando de um livro excelente, sim, já estou dizendo que o livro é excelente, da Agatha Christie, Assassinato na Casa do Pastor. Oi gente, tudo bom? Eu li recentemente esse livro Assassinato na Casa do Pastor, da Agatha Christie. Esse livro me chamou a atenção porque é a primeira obra que conta com a personagem recorrente das obras da Agatha Christie, chamada Miss Marple. Eu já falei um pouquinho sobre essa personagem quando eu fiz a resenha do livro chamado Um Corpo na Biblioteca, que eu gosto demais. É um livro que realmente teve uma história que me cativou, me deixou muito na dúvida sobre o que é, e o final foi surpreendente. E aquele livro era o segundo livro que tinha essa personagem, que é uma senhorinha que mora num vilarejo ali da Inglaterra, que é super curiosa, lê muitos livros, muitos romances de assassinatos, de investigações criminais. Então ela tem um faro, ela tem uma tendência a querer descobrir mais coisas, justamente porque ela é curiosa, porque ela tem algumas coisas que ela acaba pegando dos livros. Então ela acaba sendo como se fosse uma detetive amadora e acaba sempre ajudando as investigações policiais, porque ela é sagaz, ela pega algumas coisas assim no ar que outros personagens não pegam. Então eu acabei comprando esse livro. Na verdade é um box que vem outros livros, inclusive já trouxe aqui no canal algumas outras resenhas de outros livros. Eu até vou deixar aqui embaixo um link se você quiser comprar o box ou o livro separado, porque vale a pena. E assim, como é a primeira obra dela, algumas coisas me chamaram a atenção, porque eu já tinha sido apresentada a ela anteriormente, e alguns personagens que participaram de outros livros são recorrentes, então isso tira um pouquinho aquela grande surpresa, daquele grande mistério. Mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Mas antes de eu comentar sobre a obra e o porquê que eu gostei desse livro, eu vou pedir pra você dar uma conferidinha se você já está inscrito aqui no canal. Se não, eu vou te convidar a clicar no botãozinho escrito inscrever-se. Também já dá um joinha nesse vídeo, que isso ajuda muito na divulgação. Aqui embaixo está marcadinho todas as minhas redes sociais, me segue lá, eu vou ficar muito feliz. E também comenta aqui embaixo se você já leu alguma obra da Agatha Christie, se você gostou, não gostou, por que não gostou. E também me indique outros livros nessa pegada policial, de investigação, de crimes, porque eu adoro e eu vou adorar também ler esses livros e depois trazer aqui comentado com vocês. Em Assassinato na Casa do Pastor, a gente acompanha o caso de uma morte misteriosa que acontece. Eu vou tentar não dar muitos spoilers, porque não quero que vocês tenham nenhum tipo de revelação que possa comprometer vocês lerem esse livro, mas alguns detalhes eu vou contar, mas fica sossegado que nada disso que eu vou falar aqui no vídeo vai comprometer você a leitura. Não vou revelar nada, nenhuma informação, mas no geral a história conta um assassinato que aconteceu, como diz o nome do livro, na casa do pastor, então ali do vigário que toma conta ali daquele vilarejo que é Old Mary. Ali a gente acaba ficando intrigado com aquele assassinato porque é um crime diferenciado. Uma pessoa que estava ali, que tinha marcado um horário com o pastor para discutir algum assunto, ele morre e não tem como você descobrir quem foi, porque existem várias coisas que aconteceram ali que deixa aberto para vários suspeitos. Existem várias pessoas que passaram ali na proximidade, tem outras pessoas que poderiam ter motivos para assassinar essa pessoa que estão distantes do local ou tem álibis em outros espaços. Então você acaba tentando entender o que é que aconteceu e por que existem tantos suspeitos, né? Inclusive, uma coisa que eu achei diferente desse livro é que ele é todo relatado através da visão do próprio pastor. Então a gente acompanha como se fosse um relato de uma pessoa contando um caso que passou há muito tempo. Então ele sempre narra em primeira pessoa e sempre no passado. Então algo que aconteceu, algo que teve uma reviravolta, alguém que morreu, então é sempre no passado. Então a gente já presume que aquela situação toda se resolveu e a gente está acompanhando tudo aquilo como uma testemunha de um relato do pastor pra gente. Então eu achei legal, isso é um pouco diferente dos demais livros da Agatha Christie. Isso me surpreendeu, sabe? Me deixou intrigada, porque eu ficava pensando, por que o pastor é que tá contando essa história pra gente? E tem todo um motivo pra isso, é gostosa a leitura. Tem uma sensação de muito mais proximidade nesse livro do que eu tive em alguns outros, por exemplo. Eu comentei que esse livro tem vários personagens e não é à toa. A Agatha Christie, ela sempre trabalha com essa possibilidade de diversos suspeitos e, como sempre, ela sempre cria uma história tão bem amarrada,
tantas histórias paralelas acontecendo ao mesmo tempo e todas elas conectadas de alguma forma com a história central, que você cria 1000 teorias e dificilmente você acerta quem é o assassino ou quem é que está envolvido naquela história toda. Inclusive eu já li dezenas de livros dela, acho que eu já comentei isso em todos os vídeos que eu já falei sobre a Agatha Christie. Eu somente adivinhei antes quem era o assassino ou quem é que era o vilão na história em um livro só, e ainda assim eu não descobri o motivo, eu não descobri se tinha comparsas, não descobri nada disso. Eu só descobri quem é a pessoa, mas no geral eu sempre sou pega de surpresa e nesse livro não foi diferente. A Agatha Christie, apesar de ter diversos personagens nesse livro, tem um número limitado, obviamente, né? Um livro, então tá limitado aquelas páginas que estão ali. Então, em algum momento, se você começar a desconfiar de todo mundo, você vai desconfiar de quem é realmente o assassino. Só que assim, eu duvido muito que você acerte o motivo ou a forma como aconteceu. E isso também é uma característica dos livros da Agatha Christie. Porque a gente geralmente tem crimes ali acontecendo de uma forma misteriosa. Então não basta somente você adivinhar quem é o assassino, quem é o vilão. Você tem que adivinhar também, enquanto você está lendo, como foi a forma que aquilo aconteceu. Então o crime muitas vezes está envolto de mistério. Ele está envolto de alguma artimanha, de algum esquema, de alguma armadilha. E você, conforme você vai lendo, você vai tentando adivinhar, inclusive isso, o modus operandi da coisa. Então vai muito mais além do que você somente tentar adivinhar quem é que cometeu aquela situação. E nesse caso não é diferente, até porque existem várias coisas que acontecem ao longo do livro que você fica tentando adivinhar, porque existe uma questão do relógio. Isso não é um spoiler, tá, gente? Inclusive tem isso na capa do livro. Tem uma questão de uma outra situação, tem outras coisas que vão acontecendo no meio, que depois no final você vai entendendo que tudo que foi jogado ali tem um porquê de acontecer, sabe? E isso mostra mais uma vez o grande talento que a Agatha Christie tinha, né? Essa autora britânica realmente foi um grande marco na literatura, mais ainda na literatura policial, e não é à toa que até hoje, mesmo anos depois da morte dela, ela é uma das escritoras mais vendidas no mundo, porque realmente ela tem muito talento e para quem gosta de leitura policial, é uma leitura obrigatória. Apesar de eu ter gostado demais do livro Assassinato na Casa do Pastor, ele não é meu livro preferido da Agatha Christie. Eu acho que ele é um pouco arrastado em alguns momentos, diferentemente de alguns outros livros dela que eu já acompanhei. Inclusive, entre esse livro e Um Corpo na Biblioteca, que é um outro livro com a personagem Miss Marple, que é essa senhorinha, que é detetive amadora, eu falo pra vocês que Um Corpo na Biblioteca, na minha opinião, é extremamente melhor, mas isso também acho que é muito natural, né? Ela já era o segundo livro que ela escreveu com a personagem, então é muito mais comum que você tenha um apego maior. Mas eu acho que, mais ainda, no segundo livro, No Um Corpo na Biblioteca, a Miss Marple, ela tem uma participação muito maior, ela participa das investigações, ela palpita o tempo todo. Em Um Corpo na Biblioteca, não. A Miss Marple, ela aparece muito pouco ao longo do livro e ela tem um destaque muito grande no final. Se você, enquanto está lendo o livro, você não sabe quem é essa personagem, não sabe que ela é uma personagem super marcante nos livros da Agatha Christie, talvez você se pegue meio surpreso de ver o destaque que ela ganha da metade pro final do livro, sabe? Eu achei que faltou um pouquinho a personagem ser mais introduzida aos leitores. Isso tudo eu acredito que tenha acontecido porque talvez a própria Agatha Christie não tivesse imaginado o grande sucesso que a personagem teria, talvez ela não tivesse se apaixonado tanto pela Miss Marple como a gente, o leitor, já gosta dela enquanto ela escrevia, e esse carinho, essa visão de que ela seria uma personagem muito grande e muito querida foi aparecendo depois no decorrer da escrita. Então acho que é mais ou menos isso que aconteceu. Por isso que eu falo que o segundo livro com a personagem, pra mim, ainda é superior que esse. Mas o livro não é ruim, muito pelo contrário. É muito legal. Se você gosta de romances com crimes, de histórias policiais, você vai amar Assassinato na Casa do Pastor. Vai por mim, vale a pena. Então foi isso, gente. Eu espero muito que você tenha gostado do vídeo. Eu tentei dar um panorama geral, assim, do que se passa a trama. Não quis dar muitos detalhes, até porque pesquisando sobre o livro eu vi que na própria sinopse da história, que foi criada na época da publicação mesmo do livro, ela não dá muitos detalhes, inclusive nem de quem morre nesse livro. Então eu achei muito injusto se eu falasse aqui nesse vídeo o que aconteceu, quem foi assassinado na Casa do Pastor. Então é legal que você comece a ler sem ter nem
tem noção do que acontece, sabe? Você realmente seja pego de surpresa, porque o livro o tempo todo ele te faz isso, ele te joga informações, te deixa surpreendido ao longo da trama em vários momentos. Então, realmente, se você gosta desse estilo, é um prato cheio. Se você gosta da Agatha Christie, é um prato cheio. E se você não conhece a autora, gente, leia, né? E eu recomendo que até comece por esse livro, porque como é a primeira aparição da Miss Marple, é bom que você já é introduzida a personagem, que é uma queridinha entre os fãs da Agatha Christie, eu, por exemplo. É isso, gente, um grande beijo e até o próximo!